Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao primeiro podcast dos projetos 123. Cara, estou muito feliz com tudo isso daqui, cara. Isso daqui é graças a cada um de vocês que nos acompanham no Instagram e agora com muita força aqui no YouTube também, cara. Então nós vamos dar início ao nosso podcast. Nosso podcast vai tratar muito sobre projetos de agricultura de precisão e, claro, sobre agricultura de modo em geral, cara. E no primeiro dia do nosso podcast, eu não podia deixar de trazer o meu amigo Júnior Soares. Cara, ele tá com um livro muito legal. Já já nós vamos falar sobre esse livro. É um cara que jovem, que está se despontando aqui no setor, na nossa região, que está levando o nome de Andradina nesse setor que é tão importante, que é um setor que eu amo, que é o setor do agronegócio. Estou muito feliz em receber o Júnior aqui no nosso primeiro dia. Muito feliz em ter cada um de vocês que está aí. E, cara, eu já queria pedir para cada um de vocês, curte o nosso vídeo, porque quando você curte, o YouTube ele distribui para mais pessoas. Isso é muito importante para a gente, tá? Então faz isso, cara. Clica no botãozinho de curtir e para quem curtir e comentar, nós vamos ter uma surpresa que mais para frente eu vou falar para cada um de vocês. Júnior, cara, seja muito bem-vindo. Estou muito feliz em ter você aqui conosco. Uma honra ser o primeiro e vamos lá. Maravilha. Ô, Júnior, me fala aí, cara, onde você é, me fala um pouco sobre você aí. Sou nascido e criado em Andradina, amo essa cidade, levo de paixão para onde que eu vou. Hoje eu sou engenheiro agrônomo, trabalho na empresa Crialte Agrofértil. Formei em 2014 pela Unify em Adamantina. Fiz umas especializações de manejo e nutrição na UNOeste e uma MBA em gestão empresarial na UFGV, Getúlio Vargas. E estou há 12 anos na região aqui de Andradina trabalhando no setor do agro. E você se formou na Unify, eu também me formei lá na Unify, rapaz. Era a FAI, agora é a Unify, né? Agora virou Unify. E lá, desde que você se formou, você já vem atuando nesse setor? Sim. No setor de vendas, no setor de representação comercial. Eu mudei para lá em 2011 e, ironia do destino, eu morava na frente da Crialte, da Agrofértil. E a minha escola era de noite, aí eu ficava o dia inteiro sem fazer nada, fui pedir um estágio para aprender, para saber como muito mais do agro. E não sou filho de produtor rural, então assim já é um desafio um pouco maior, né, para você saber as dinâmicas do agro, como que funciona esse mercado. E assim foi uma sacada, sem pensar no futuro, foi uma sacada. Entrei no primeiro ano lá fazendo estágio e já vai fazer 12 anos esse ano que eu estou na mesma empresa. Retomando um pouco da época de faculdade, lá na faculdade você já pensava nesse setor de representação comercial? Foi justamente essa coincidência de você morar ali na frente que foi te despertando isso? Como que foi o seu insight para você entrar nesse... Cara, não pensava em ser representante comercial de empresa. Tinha um sonho de acabar a faculdade e ir para os Estados Unidos para estudar lá, para aprender um pouco o idioma deles. E por estar nesse meio já antes de formar, ambiente que me proporcionou isso, eu já saí de lá, eles abrindo uma filial em Guaraçaí, e eu vim para cá para fazer essa região, abrangir essa região de Andradina, Três Lagoas, até Santa Fé ali, que é onde que é o meu mercado hoje. E foi indo, eu fui evoluindo, fui pegando gosto. Hoje eu posso falar que eu tenho uma veia comercial muito grande. Eu acho que a coisa que eu mais sei fazer é projeto, é negociação, é vendas. Então, assim, hoje eu não penso mais em ir para fora do país. Eu quero ficar aqui, quero crescer mais aqui. E é isso, cara. Nada a ver com o que eu sonhei aconteceu. E hoje eu sim agradeço por não ter dado certo esse sonho e por ter dado essa continuidade aqui na região. Legal. E agora, entrando um pouco mais aí no assunto de grãos, né? Porque esse é o grande, acho que é sua grande expertise, o seu grande know-how aí. E grãos tem tudo a ver com a agricultura de precisão, né, cara? É claro que quando a gente fala agricultura de precisão, a gente está falando sobre todos os setores dentro da agricultura, desde citros, por incrível que pareça, cara, citros está crescendo muito, questão de projeto. A gente pode entrar em café, a gente vai entrar também em silvicultura, nós vamos entrar em cana-de-açúcar e na parte de grãos. E a parte de grãos ela é muito forte,
como um todo, né? Em todos os setores o grão é muito forte no Brasil. E isso não é diferente com a agricultura de precisão e também não é diferente com a parte de representações comerciais, né? Me fala um pouco sobre a sua proximidade com grãos, ainda mais aqui na nossa região, onde a cana-de-açúcar é predominante, né? Com certeza. O que você falou tem tudo a ver porque quando eu entrei em 2011, tanto grãos quanto agricultura de precisão falar aqui na nossa região, no Noroeste Paulista, todo mundo chamava a gente de louco, né? Por quê? Porque eles vieram de uma cultura de avós, de pais, né? Então, assim, você chegava numa propriedade, você falava assim, cara, vamos fazer uma agricultura de precisão, né? Aí o cara falava, cara, meu pai fazia desse jeito, meu avô fazia desse jeito, e eu vou continuar fazendo desse jeito. Então, assim, eles tinham umas crenças limitantes, né? Que hoje você não consegue plantar sem um GPS, você não consegue plantar sem um piloto. Então, assim, o mercado veio muito rápido, né? A crescente muito rápido. E nesse mercado de cana, cara, precisa fazer as rotações de cultura, né? E tanto a soja quanto o amendoim entrou muito firme aqui na nossa região por causa dessa rotação, né? Então você vê grandes usinas, terceiros, grandes produtores partindo, querendo mais essa área de grão, de cana, para quê? Por causa da palhada, por causa das qualidades que elas têm no cultivo de soja, né? E assim, parece que não, Rafael, mas aqui na nossa região tem mais de 40 mil hectares de soja, cara. Então assim, é um dado muito relevante. Muitos vê só cana, mas não vê o contexto geral, né? Então é um mercado muito grande, é um mercado que está em expansão, né? Cresceu muito depois do momento que a gente passou, né? De 2020, 2021 aí, e o agro não parou, né? Até então esse nome muito forte, o agro não para, veio por causa desse período, né? Todo mundo nas suas casas, todo mundo preocupado e o agro a todo vapor, trazendo alimento para nossas casas, para a população, né? Então, assim, é um mercado que, sem dúvida, o Brasil é o celeiro do mundo, mas a nossa região está crescendo cada vez mais com isso também. Legal. Um dado assim que eu não sabia mesmo, que na nossa região aqui são 40 mil hectares de grãos, cara. Que legal. Esses 40 mil hectares são permanentes ou eles fazem parte da rotatividade? Depende, tá? Depende, mas o grosso é mais em palhada de cana mesmo, reforma de canaviais. Claro que temos, né, os pivôs, temos as áreas próprias, temos as áreas que os produtores tocam com contrato longo, né, e faz safrinha, mas esses 40 mil hectares é tudo em área de cana. Essa região, essa parte de grãos, qual você acha que se sobressai? Milho, soja, amendoim, né? Aqui também tem bastante amendoim, né? Acho que soja e amendoim está crescendo cada vez mais por causa dessas reformas, né? Milho seria mais em área própria, área irrigada, né? Ou algum outro produtor que sempre fez isso aí, mas acho que a grande expansão da nossa região está voltada para essas duas culturas, soja e amendoim. Você pegar naquela região de Tupã ali, é o maior celeiro da América Latina, está sendo lá, cara. Tá crescendo demais, tem muitos produtores ali que mandam para exportação. Então, assim, é um mercado muito, muito, muito potente. Legal. Eu lembro que a soja, há alguns anos atrás, quando a gente falava sobre soja aqui em Andradina, era quase que um tabu, né? E aí você bem disse que agora nós temos essa mudança de geração das pessoas que administram as propriedades. Por mais que os proprietários ainda continuem no papel mesmo, mas pelo menos a parte administrativa já vem mudando, né? Sim. Então a gente está trocando a geração. Isso, até que ponto isso facilita, né, a entrada de grãos, que era um tabu aqui na nossa região, e também já emendo uma outra pergunta, que é a tecnologia. Porque muito provavelmente hoje nós devemos ter cultivares que são específicas aqui da nossa região, né? Sim, muito bem pontuado. Hoje a agricultura é uma empresa a céu aberto, né? Você não pode errar, porque o volume é muito grande, né? A gente está falando de cifras muito grandes. E se você colocar, por exemplo, contabilidade com um papelzinho de pão, você não tem uma pessoa específica para aquilo, você não tem uma pessoa específica para a parte de finanças, para a parte de projetos, para saber o que fazer,
que nem tem muitos grandes produtores que a gente atende, que o cara já tá mapeando a safra do ano que vem. Então o cara já sabe o que ele vai fazer até 2024, 25, 26. Então assim, eu acho que o agro hoje, não sei se acabou expulsando, entre aspas, os amadores, mas hoje para você entrar no agro, você tem que estar uma capacidade muito grande, tanto na parte operacional quanto na parte financeira. Em 12 anos que eu estou na empresa, eu vi infelizmente muitos produtores quebrar. Por quê? Por má gestão. Hoje o que quebra a fazenda? Má gestão. Má gestão. O que quebra a fazenda hoje não claro, tem produção, tem vários fatores, mas a má gestão, você lucrou, vou comprar um carro novo para a mulher, vou fazer uma viagem para fora do país, e não guardar esse fluxo de caixa para dentro da fazenda, é um erro muito grande, e que acontece, certo? Então, por isso que eu falo que hoje o agro, você tem que ser uma empresa muito bem detalhada, saber o que você tem que fazer, saber quais planejamento você tem que seguir, e claro, esses negócios de variedade, teve na soja, quando veio para cá, para a nossa região em 2014, pegaram muitas variedades do Mato Grosso, da Bahia e trouxeram para cá. Cara, não produzia, a nossa soja que produzia 30 sacas por hectare. Hoje a gente está falando de área sequeira, tá, esses dados. Hoje a gente está falando de soja que bateu 80 ano passado. Por quê? Adaptou as variedades da nossa região, adaptou o manejo da nossa região, certo? Que nem, tanto no livro tem um capítulo que é sobre palhada. Cara, a gente pegava aquele termômetro de temperatura em novembro, 4 horas da tarde, em cima da palha estava 50 graus. Você tirava a palha, você colocava o termômetro, estava 28, porque a palha retém muita temperatura, certo? Então, assim, se você não conseguir ter palhada hoje, você não consegue uma grande produção. Se você não conseguir hoje uma variedade adaptável para a nossa região, você não consegue uma grande produção. Então, eu vou pegar uma variedade daqui e vou levar para Chapadão do Céu. Cara, pior cagada que você vai fazer. Então, cada região tem seu cultivo, tem sua variedade, tem sua época de plantio, que isso é muito importante, certo? Muito importante. Aqui na nossa região, outubro, novembro é onde que o grosso começa a plantar. Já em outras regiões, que nem Paraná, já começa em setembro. Então, assim, você vê que cada região tem a sua janela. E você tem que respeitar isso. Senão é um grande problema para o futuro. Legal, cara. E essa parte, vamos entrar um pouco agora, você comentou sobre seu livro também. Eu já dei uma lida previamente nele, você tinha me mandado o PDF, cara, eu achei sensacional. E a sacada, cara, eu achei a sacada muito legal. Porque você é soja na cana, quer dizer, o título é muito intuitivo sobre o que você vai tratar. E hoje a nossa região é uma região predominantemente canavieira, por mais que você tenha falado que tem dados já expressivos em grãos, mas ainda é predominantemente canavieira, e precisa ser feita a rotatividade de cultura para vários benefícios, inclusive de pragas, de infestação, de solo também, de conservação do solo, enfim. E junta o útil ao agradável, porque você pega a soja, que hoje é extremamente rentável. O dólar, preço está caindo, mas ainda está ótimo. A saca da soja deu uma diminuída, mas ainda é um preço atrativo, um preço muito bom. Então, quando você pega essa conjuntura de cenários, obrigatoriedade na rotação, obrigatoriedade, mas os benefícios da rotatividade de cultura. Então, você já teria a área ali exposta, ou pelo menos sem utilizar durante um ano. Você começa a pegar aí os benefícios financeiros e comerciais de grãos. Você começa a pegar a tecnologia embarcada, chegando na região com sementes, variedades que são específicas para a nossa região. Pega essa troca de geração. E aí você vem com esse livro, eu acho que é o momento certo, o tema certo. Achei muito legal essa sua iniciativa. Fala um pouco sobre o seu livro. Como que foi o intuito de fazer esse livro? Infelizmente, tem muitos produtores rurais que não são unidos. Então, assim, você é meu vizinho de cerca. Eu errei em alguma coisa. Eu não passo que eu errei para você com vergonha, com receio. Fala, não, fulano de tal errou isso, não sei o quê. E em 12 anos que eu estou nessa agricultura, nos 12 anos eu aprendo coisa diferente todo ano. Não tem como. Pode ser o produtor que for. Não tem como o cara falar. Todo ano é a mesma coisa, as mesmas erros, os mesmos acertos. Não, cara, todo ano é um ano diferente.
um ano de aprendizado. Então, assim, qual que foi o intuito desse livro? Foi tentar pegar 12 anos de acerto e de erros, teve muito mais erros nesses livros do que acerto, e joguei tudo como um material de aprendizado, um manual. Por exemplo, você quer plantar uma soja empaiada de cana, cara, é um manual ideal para você saber, é um manual ideal para você passar para o seu time, certo? Para o seu time de colaboradores. Um dos erros também que está colocado num dos capítulos desse livro é fazer os seus colaboradores evoluir mentalmente, evoluir o processo de aprendizado. Ah, mas eu vejo muita fazenda falando assim, cara, eu não vou dar curso para o meu operador, porque senão ele vai cobrar, ele vai pedir aumento de salário. Cara, isso não existe. O quanto que o cara não vai te ganhar, não vai te deixar na mesa, uma evolução que ele tiver, uma tomada de decisão que às vezes você não está lá, né? Então, assim, tenho certeza que se você preparar bem o seu time, se você dar todo o suporte para o seu time, você fazer a evolução da sua fazenda, cara, você vai colher isso. Tudo que você planta, você colhe, e você colhe. De um jeito ou de outro, você vai colher. Então, foi a grande sacada de preparar esse pessoal, de mostrar os erros, os acertos que teve, os insights. Não tem nada científico no livro, nada. É só insights, o que faz, o que deve fazer, desde a escolha da área, residual, seguro agrícola, que é muito importante, que muita gente não faz. Por quê? Porque se der um veranico, alguma coisa, e você não produzir, você tem um seguro, cara. O seguro vai te dar pelo menos o básico, para você não tirar do gosto, para você não vender sua fazenda. Porque antigamente, quando eu entrei em 2011, como que você comprava numa revenda? Você tinha que dar garantia. Era de gado, era de carro, era de casa, qualquer tipo de garantia. Hoje, cara, tá mais fácil, porque você faz o seguro, você faz uma CPR, que é um travamento numa trade da vida, e passa a sessão de crédito com a revenda fica com uma garantia. Então, assim, tem várias ferramentas importantes hoje para você poder financiar a sua soja, para você financiar a sua lavoura. E isso a gente colocou tudo nesse livro. Então, assim, ficou bem bacana. Eu me surpreendi, tá, com o livro. Eu achei que não ia ficar tão assim didático, tanta experiência num livro só. Os feedback foi muito positivo. Legal, cara. E esse livro, você comentou então que tem bastante insight, então a gente pode dizer que é quase que mão na massa, assim. Tá. É um manual, um guia de como ser feito. Guia de como ser feito. Claro que você tem várias outras coisas para você tomar de decisão, mas assim, por exemplo, um herdeiro. Cara, se o cara ler um livro desse, ele vai saber o que ele tem que fazer, pelo menos desde plantar soja, o que ele tem que fazer no andamento da soja, na colheita e no fechamento. Tá bem enxuto e os insights bem legais. Inclusive, tá o seu aqui de presente. O seu, vou dar o 2 para você aí. Opa, legal, cara. Agradeço muito. Cara, e assim, é um livro que vem a calhar, como eu já disse. Acho muito interessante esse tema. Soja na cana, bem legal mesmo. E aí, como você disse, então uma pessoa que quer entrar nessa área, pega o manualzinho, vai dar uma estudada, que com certeza daqui ele tira vários proveitos, né? Feita também. E como que faz para comprar, cara? Tenho certeza que esse livro aqui, cara, vai ajudar muito o pessoal que nos assiste. Nós temos uma galera aí que trabalha no norte, nordeste, no centro-oeste. Nós temos muitas pessoas. A maioria dos nossos alunos estão em Goiânia. Eu fiz esse levantamento recentemente. A maioria dos alunos dos projetos da Estrela está em Goiânia. Certeza que esse livro vai ajudar muito vocês, principalmente aonde está chegando a cana-de-açúcar. Cara, é muito interessante. Você sabendo sobre esse aspecto aqui, você vai estar na frente da maioria das pessoas que trabalham aí na sua região. Como faz para adquirir, Juninho? Rafa, no começo eu fiz 600 exemplares, achei que não ia ter esse sucesso que teve, e os 600 acabou. Então eu fiz uma parceria com a editora Espessoto, e em setembro a gente já está colocando tanto no Magalu quanto no Amazon. Então vai estar vendendo no Amazon e no Magalu aí para atender a turma. Que maneiro, cara. Ó, o Júnior Nelson Soares da Silva Júnior. Dedico este livro. Vamos dar uns spoilers aqui, cara? Vamos dar uns spoilers aqui. Olha que legal, isso daqui, eu já li o livro previamente, e conforme eu tinha dito, o Juninho tinha me mandado esse livro já há algum tempo.
o PDF dele. E isso daqui eu achei muito legal, cara. Neste livro, o autor compartilha suas experiências e conhecimento adquirido ao longo de uma década. É uma década de experiência acumulada. Como ele disse aqui, né? Ele não traz aspectos técnicos e teóricos. Isso aqui é livro mão na massa, cara. Foram mais de 120 projetos estudados de cultivo de soja, foram realizados em área de reforma de cana-de-açúcar. Olha como é um livro específico, profundo pela quantidade de tempo, pela quantidade de estudo que fez. Cara, parabéns, eu achei a iniciativa muito legal. Desde o começo eu te falei isso, eu achei a iniciativa muito legal, cara. Obrigado. Como eu te falei, no início do livro, eu queria dar só para produtores rurais, né? Para minha carteira de produtores rurais. Mas como eu vi que ficou muito bem explicado, muito bem a didática dele, ficou uma leitura agradável, a gente acabou soltando para mais produtores aí e vamos colocar no mercado. A princípio, Rafael, eu não fiz esse livro para ganhar algum tipo de dinheiro, algum tipo de recurso, nada, cara. É zero retorno financeiro. O que eu quero isso aqui é fazer os produtores rurais tentar não errar. Por quê? Porque eu sei quanto que é uma decisão errada, eu sei como que é uma safra colhendo má planejada, e assim, tem produtores que se errar, às vezes não volta mais para ativa, sabe? Então eu acho que o intuito, o propósito meu desse livro é tentar ajudar o máximo de produtores rurais a não cometer erros, para que possa tocar a sua vida com as suas famílias. Cara, legal. E aqui eu tô dando uma olhada no índice, em algumas coisas. O legal, cara, é que olha só, ele começa aqui, ó, não é um dos primeiros capítulos, tá? O primeiro capítulo é o porquê desse livro, mas olha, um dos primeiros capítulos é o sexto, é a escolha da área. Daí, quando você vai lá para o último capítulo, você vai pegar, um dos últimos capítulos, você vai pegar a colheita da soja. E aí você vai passar pela dessecação, pelo efeito de palhada, de trás para frente, pelo manejo da cultura, pelos nematóides, plano de compra de insumos. Que maneiro, cara. Muito legal. Ô, Juninho, e a agricultura de precisão? Acho que a maioria das pessoas que estão nos acompanhando aqui é a galera da agricultura de precisão, são os projetistas, é a galera aí que está ajudando a trazer essa tecnologia, essa multidisciplinaridade, que é uma palavra difícil de falar, mas que ela hoje é realidade em vários setores e hoje é uma realidade também na agricultura, onde a gente trouxe X de fora, né? Grandes corporações, a John Deere também, sou pai representante da John Deere, da De Carvalho, aqui na cidade de Andradina, né? Então nós temos ali a John Deere, uma das pioneiras, juntamente com a Trimble, com a CNH, e esse universo aí da agricultura de precisão no grão, a gente não precisa nem explicar dos benefícios, porque isso daí a galera já sabe. Me fala aí sua visão, cara. Agricultura daqui 10 anos. Como vai ser os tratores, as máquinas? Drone, você acha que vai entrar muito forte essa parte de pulverização? Fala um pouco aí sobre o futuro da agricultura e agricultura de precisão. Já é uma realidade, né? Hoje você vê bastante usinas, fazendas usando já drone, porque às vezes o uniporte não passa no milho pendoado ou numa cana já mais boa para o porte. Cara, tecnologia no agro tem tudo a ver, não tem como... Há 10 anos atrás, se você falasse esses mesmos tópicos que você me falou, a gente achava que era ilusão. Hoje já é realidade, imagina daqui 10 anos. Então, assim, você já vê plantadeira com 32 linhas, cortando palhada de cana. Cara, como que uma plantadeira ia cortar palhada de cana, cara? Olha o tanto de toceira que tinha. Então, assim, é um mercado que quem não se adaptar, infelizmente, vai ficar para trás. Eu acho que, assim, agricultura de precisão com agronegócio é as mesmas engrenagens, não tem como uma tocar sem a outra. Então é um mercado que veio para ficar e veio para somar, pô, porque você imagina, a plantadeira sem piloto. Pô, como que o cara vai saber que plantou na mesma linha, cara? Não tem como isso aí. Então, assim, você vê isso, e até então, conversando com meu pai na De Carvalho, eles falaram, cara, filho, hoje os mecânicos tem que saber tecnologia de cabo a rabo, porque você pega uns tratores que tá vindo aí, é tudo digital, cara, é tudo lá, é tudo tecnológico. Então não tem como você não saber, você não saber esse mercado.
A gente vê, cara, que hoje muitos tratores eles dão uns relatórios no próprio monitor e muitas coisas você conserta pelo monitor. Na colheita da soja de alguns clientes nossos, falei, quanto tá dando? Ele falou, peraí, deixa eu ver na colhedora. Foi ver lá, pá, falou, cara, tá dando 58 sacos por hectare. Falei, mas como que você viu? Não, o monitor tá dando. Falei, porra. Então, assim, é uma tecnologia muito louca. E até então, o próprio fazendeiro do seu escritório, ele consegue ver o quanto que o trator tá gastando, quanto que ele tá andando. Então, assim, porra, é uma autonomia, como que eu posso dizer? Umas informações que tá vindo hoje para o tomador de decisão muito importante. Como eu falei para você, se o cara não se adaptar ao mercado de hoje, à agricultura moderna de hoje, não tem como tocar mais adiante. É uma agricultura a céu aberto. Só vai se dar os caras que estão se adaptando, as fazendas que são adaptáveis no ambiente que estão inseridos. E aí quando a gente começa a entrar nessa parte de tecnologia, é claro que ele começa a entrar muito forte a questão de planejamento. O planejamento, como você disse, ele é fundamental em todos os aspectos. Por que quebra uma fazenda? Má gestão. O que ajuda na gestão? Planejamento e controle. Planejamento e controle. E as máquinas agrícolas, cara, elas vieram para isso. As máquinas agrícolas com essa tecnologia veio para você conseguir fazer o planejamento hoje dentro do escritório e para você conseguir controlar toda a sua operação agrícola dentro do escritório, com a parte de telemetria. A parte de projetos, então a gente pode dividir hoje a agricultura de precisão, principalmente essa chegada da tecnologia das máquinas agrícolas, em dois polos muito fortes. Planejamento, projeto de agricultura de precisão, onde você vai planejar suas linhas de plantio. Vamos imaginar aí o plantio da soja. Que jogar semente na onde vai passar o pulverizador? Se você não tiver drone, você vai ter que pulverizar com um uniporte. Então, ou com outro trator, seja grande por conta das barras. Para que jogar semente no rastro? Faz o desligamento do rastro pulverizador. Para isso você precisa ter um projeto. Você vai fazer a sua área de bordadura. Quantas passadas de bordadura você vai dar? Você vai dar uma passada ou duas passadas de bordadura para você conseguir fazer sua manobra automática? Faz manobra automática. Faz o planejamento das linhas de plantio. Cara, quantas propriedades rurais a gente já pegou? Hoje ainda não, porque a gente está conhecendo a tecnologia, que eu ainda estou um pouco leigo nesse monte de câmera, um monte de microfone, mas com o passar do tempo, eu vou abrir alguns projetos na tela para vocês, e aonde tem comparação de cenário, Juninho, cara, que a gente pegou propriedades rurais aqui, nem tão grande, propriedade de 200 hectares, 250 hectares, aonde a mudança de formato da linha reduziu em quase 18 horas de plantio, numa propriedade de 250 hectares. Imagina uma propriedade de 5.000 hectares, com uma linha que era assim, ó, a gente tombou ela um pouco, não perdeu muito nível, só que ela chegou num formato bem melhor lá na parte de cima da propriedade. Cara, a gente diminuiu uma porrada de hora. Tem um dado que é muito interessante, poucas pessoas acabam falando também, é que dependendo do formato da linha de plantio, conforme o trator chega lá no finalzinho para fazer a matação, né? Dependendo do ângulo que ele chega, cabe mais ou menos indivíduos dentro da mesma área. Sabia disso? Olha que legal. Você tem uma área lá de 2 hectares. Dependendo do formato das suas linhas, vai te caber ali 50 mil indivíduos. Dependendo do formato que você fez, cabe 49 mil. Só o formato da linha ele consegue aumentar ou diminuir essa questão de número de indivíduos. Então, essa parte do planejamento ela é fundamental, né? Na mesma área, tem área jogando 2 toneladas por hectare e tem área jogando 6 toneladas por hectare. Como que você me explica isso? Então, assim, é agricultura moderna, cara. Perfeito. E ainda tem essa questão da taxa variável, né? A taxa variável hoje, todos os grupos Que eu posso, entre aspas, grandes, eles estão usando taxa variável. Você economiza tempo, você economiza custo, mão de obra, calcário, né? Então, cara, não tem como. Não tem como. Você vai economizar desde a parte de insumo, até a parte de mão de obra, tudo. Você tem a taxa variável na aplicação de semente também, né? Esse da taxa variável, Para mim, está sendo fundamental, cara. Fundamental. Tanto de reduzir custo, quanto de você jogar o que realmente importa, o que realmente precisa. Por quê? Porque antigamente você colocava assim, vou fazer uma correção. Não faz análise de solo não, joga lá 3 toneladas por hectare lá e tá tudo certo. Cara, que cagada, cara, que cagada. Hoje, muitos grupos não querem fazer análise de solo. Cara, é a pior cagada que tem. Por quê? Às vezes a gente está jogando mais do que precisa.
ou jogando menos do que precisa. Então não tem aquela lei do mínimo, né? Então assim, tanto na taxa variável, quando análise de solo, o planejamento em si é fundamental para uma boa colheita. Para a galera que está nos assistindo e que não entende a taxa variável, ela é basicamente o seguinte: antes, quando você ia pulverizar, quando você ia aplicar algum tipo de insumo ali, vai. Você pegava lá, vou jogar 3 toneladas de fósforo por hectare. Você regulava o seu trator, seu implemento, e você ia jogando 3 toneladas de fósforo. Só que vai ter locais do seu solo que vai ter mais fósforo já ali disponível. Vai ter locais que vai ter menos. Então, onde você jogou 3 toneladas e tinha menos do que a média, então antes você lá pegava as amostras de solo, fazia uma média com aquilo, e daí você chegava nesse número de 3 toneladas e saía aplicando. Então tinha lugar que ficava com menos e tinha lugar que ficava com mais. A taxa variável, além de regular isso, de deixar tudo muito linear, ou seja, ótimo para a sua produção, você quase sempre economiza no insumo na quantidade total. Por exemplo, se você fosse jogar 3 toneladas por hectare na sua área inteira, você utilizaria 200 toneladas. Jogando, variando a taxa, você vai usar tipo 180 toneladas. Economiza uma paulada, não dá trabalho de fazer, e é a parte de projeto. Juninho, fala alguma coisa para esse pessoal que está pensando em entrar nessa questão de projeto, nessa área da agricultura de precisão. Quão importante, quão grande é esse setor, cara? É fundamental hoje, é um dos pilares do agro que a gente precisa entrar, a gente precisa adaptar a esse cenário, tanto na parte de projetos quanto na parte de tecnologia. Como eu falei, o que a gente fez anos atrás não é o que a gente vai fazer no futuro. O resultado que você teve até aqui não é o resultado que você vai chegar lá na frente. Então a gente precisa adaptar isso, a gente precisa fazer esse ambiente chegar para os nossos colaboradores, para eles comprar essa ideia também, certo? Porque não adianta um fazendeiro chegar e falar, cara, vamos colocar a tecnologia na fazenda. Cara, mas se você não colocar na mão dos seus colaboradores, os caras não vão comprar a ideia, os caras vão queimar essa ideia antes de chegar no campo. Acontece. Como o jogador derruba o time de futebol, o colaborador derruba qualquer ideia da fazenda também. Então é fazer seu time jogar junto e é o futuro. Essa parte também da rotação de grãos com cana-de-açúcar. Falei para o pessoal sobre a importância disso e tem muitas pessoas que até pensam, sabe? Por exemplo, fornecedor de cana. Ele pensa em realmente fazer essa rotação às vezes e sempre fica com aquela pulguinha atrás da orelha. O que você tem para falar para essas pessoas sobre a tecnologia que está ajudando muito, sobre a mão de obra que está se qualificando mais, sobre as variedades que chegaram aí também? Hoje a conta chegou. Não tem como o terceiro fornecedor, ele tem que fazer rotação. Por quê? Porque a cana chegou num patamar que se não fazer uma rotação, ela não consegue produzir mais. Tem canavial nosso aí que está produzindo 120, 125 toneladas por hectare, só que tem canavial que está produzindo 50. Cara, esse de 50, os caras estão perdendo muito dinheiro na mesa. Então, o que ele precisa para voltar a produzir? Precisa fazer uma rotação, precisa fazer um projeto, precisa saber quais dos talhões ele precisa fazer a rotação, certo? Para poder alavancar essa cana de novo. Então, assim, já não é como eu posso falar, um desejo, tem que fazer uma rotação de cultura. Não, a conta está chegando para o cara da ponta. Então, se o cara não fazer a rotação de cultura, quando a cana está começando a baixar as produções dela, não tem como fazer produção. Rapaz, você pode essa parada de consultoria aí, hein? Você leva que a gente tá isso também. Esse é cara. 12 anos de carroceria tem vários acertos e erros também, mais erros do que acerto, né? Mas como o Caio Carneiro fala, todo fracasso tem uma mola, depende da mola que você vai levar, ou uma mola adiante ou você vai ficar para baixo e ficar parado, cara. Então você tem que saber evoluir. Nessa jornada eu procurei ambientes que me fizeram evoluir também, procurei gentes como você que quer aprender, quer evoluir, quer estar acima da média. Fizemos tiramos várias coisas que a gente gosta, várias renúncias, né, para estar onde que a gente está, e vamos continuar fazendo isso aí, porque o nosso propósito é levar essa mensagem do agro na ponta,
é fazer os produtores evoluir, os produtores produzir, e precisa de gente igual você, que leve essa mensagem, que faz a coisa acontecer. O que a gente vê também é justamente essa desconexão entre algumas questões de evolução, né, e a questão da tradição. Então, a pessoa, normalmente, assim, o setor do agro é um setor conservador, então as pessoas elas prezam muito pela tradição e ficam com um pouco de receio de dar esse passo para frente. Mas, como você bem disse, acho que você aborda alguns temas sobre isso no livro, essa mudança de geração está fazendo a coisa acelerar esse processo de chegada de tecnologia e experimentar coisas novas. Até porque, quando a gente fala em experimentar coisas novas, não tem problema você experimentar coisas novas desde que você faça com um método e saiba o que você esteja fazendo. Por exemplo, cara, plantei cana minha vida inteira, plantei soja minha vida inteira, e a soja a vida inteira deu certo. Estou com medo de mudar para cana. Ao contrário, se você fizer com um método, com assessoria, sabendo o que está fazendo, você com certeza consegue sair do ponto A e ir para o ponto B, fazer essa evolução. E também tem um outro detalhe que eu gosto muito. Quando a gente está fazendo um trabalho científico, nem todo trabalho científico chega na conclusão que a gente gostaria. Às vezes nós estamos desenvolvendo ali. O pessoal está desenvolvendo aí o supercondutor lá, você viu que eles estão tentando, né? Quantos experimentos deram errado? Um monte. Então os experimentos errados não servem para nada. Cara, eles aprenderam como não fazer. Não faz de novo daquele jeito. Você vai tentar de outro jeito. Quanto mais vezes você tenta com um método, só dá certo se tiver método. Porque você faz com um método, você descobriu como não fazer. E isso é uma puta de uma resposta, cara. Uma coisa que a gente colocou no livro também, que para mim é fundamental, e muitos produtores não fazem, o que é? Cara, vê uma fazenda que está dando certo, vê um grupo que está dando certo, que está produzindo, cara, tenha humildade, vai lá, pergunta para ele, fala, cara, eu sou produtor em tal região, eu vi que você está produzindo, o que você está fazendo? Modela o cara, tenha humildade de pedir ajuda, de pegar produtores, fazenda, modelos, isso aí é importante demais, por quê? Porque o cara errou nisso aí que você está errando, o cara evoluiu naquilo lá que você não evoluiu. Cara, procura informação, procura modelar fazenda grande. Isso que eu sempre falo com meus produtores. Cara, não tenha vergonha, porque o cara às vezes fala assim, eu vou no fulano de tal, eu não vou me rebaixar isso. Cara, essa crença não existe mais. Num agro que é tão dinâmico, você tem que saber modelar grandes grupos, sim. Você tem que saber modelar grandes tecnologias, sim. Que é isso que você vai levar para frente. O que te trouxe até aqui não vai te levar adiante. Então você tem que saber modelar, você tem que saber estar em ambientes propícios para você saber evoluir, para saber colher, para saber produzir. Isso não é só no agro não, é na nossa vida, é no nosso dia a dia, é em outros negócios da vida. Tem sempre algum cara que está despontando, mas por quê? O que ele fez? O que ele deixou de fazer? O que ele está usando? E tudo tem um método, basta adquirir isso. E o que você falou também chama muita atenção, o Elon Musk, o nego falava, o cara era louco, não sei o quê. Quantos projetos do cara deu errado, cara? E hoje todo mundo está batendo palma para ele. Então, assim, é isso. A resposta, as pessoas têm muito medo da resposta negativa, né, do erro, mas o erro ele faz parte do processo. Só que isso que eu faço. Aí você precisa ter assessoria e método. Por isso que eu acho que... Mas vamos entrar aqui no livro novamente. Então, nós vamos deixar o link para vocês fazerem aquisição, vai ser a partir do dia 10, né? Ele vai estar disponível, 10 de setembro, legal. E dia 10 de setembro vai ser o lançamento também da 16ª turma de Projeto 123, mas depois a gente fala sobre isso. E no dia 10 de setembro, então, vai estar disponível. Nós vamos deixar o link, você que estiver assistindo, depois do dia 10, vai estar o link disponível. Nesse momento já tem o link disponível ainda não? Ainda não. Ainda não soltou para mim. Mas eu vou dar um presente para vocês aqui. Eu vou te dar 10 livros para você sortear para os seus alunos, os melhores alunos seus. E chega essa nova edição, eu já vou mandar para você aqui. Então, eu vou fazer assim, para você participar do sorteio, comenta e curte, tá? Daí nós vamos pegar, tem aqueles embaralhadores que você baixa em dispositivos, e nós vamos fazer isso. Então, nós vamos publicar esse vídeo. E aí nós vamos deixar até o dia 10, que é o dia do lançamento. No dia 10, nós vamos fazer esse sorteio aí para vocês, tá bom? E nós vamos fazer esse sorteio na nossa live de lançamento
do dia 10 de setembro, que vai ser às 19 horas com essa live, e lá a gente faz esse sorteio aí, são 10 livros Soja na Cana aí para vocês. Juninho, queria agradecer muito aí a sua presença, queria dizer, cara, que foi muito legal a gente abrir esse podcast, nosso primeiro podcast, com a sua presença, um cara jovem. Nós estávamos conversando aqui, você é de 91, cara. Eu sou de 87, bicho, quase 5 anos a mais. Cara jovem, com um espírito de empreendedor, né? Um espírito de dono, que fala. Hoje, hoje, isso aí. Cara que tem muito potencial aqui na nossa região, um cara que eu admiro muito. E, cara, siga firme aí, vai com fé, é um livro muito bom. E, ó, anota isso que eu tô te falando. Você leva a gente para ser consultor. Obrigado, obrigado. É uma honra estar aqui com você. Crescemos junto, então estamos no caminho certo. Parabéns pela estrutura, cara, fantástica. Eu acho que assim, eu sou um cara movido a energia. Se eu chegasse aqui e o clima estivesse meio para baixo, eu acho que eu não conseguiria soltar tanta informação para vocês. Então você está de parabéns, energia muito boa e sucesso nessa nova empreitada sua. Valeu, irmão. Muito obrigado. Pessoal, tamo junto. Não esquece de curtir o nosso vídeo. Comenta aí para vocês poderem ganhar um livro, tá bom? Vocês comentarem, tem que comentar e curtir. Quem comentar e curtir vai estar participando do nosso sorteio, que vai ser feito ao vivo, mas a gente vai falar melhor nos comentários para vocês. Tá bom? Pessoal, forte abraço a todos. Valeu, Júnior. Tamo junto.